Olá, galerinha. Estamos aqui mais um dia de aula, das 7h30 às 9h30. Estarei junto com vocês, trazendo o conteúdo de matemática, tá certo? Quero lembrar a todos vocês, antes de começar a nossa aula de hoje, que eu estou dentro do horário de aula, pelo meu WhatsApp, no privado, aguardando que vocês me enviem a atividade que foi proposta na aula passada, que vocês estou compartilhando aí na tela agora com vocês, que foi a atividade 1 de matemática, tá certo? Para vocês tirarem do livro Araribá Mais, na página 19, a questão número 3, da página 22, as questões 2 e 6. Então, são três questões bem simples para vocês tentarem fazer, que será a nossa primeira atividade. Essas observações são importantes. Você tem que fazer o cabeçalho no caderno, onde no cabeçalho deve constar o nome da escola, o nome completo do aluno e a turma, e especificar que é a atividade 1 que vocês estão me entregando, tá certo? Entrega via WhatsApp, hoje, dia 1º de junho, no horário da aula. Então, essa atividade ela deverá ser entregue hoje, durante o horário da nossa aula, tá certo? E o que é que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar hoje, dando continuidade no nosso livro aqui, na página, vocês vão abrir agora junto comigo, a página no capítulo 2 da unidade 1, página 26. Nós vamos introduzir o conteúdo de potenciação e radiciação, tá certo? Página 26, nós vamos começar agora a estudar potenciação e radiciação. Então, vamos lá, gente. Dando sequência aqui, você já estudou a operação de potenciação no 6º ano ou no 7º, tá certo? No 8º, com certeza, você precisou para estudar os produtos notáveis, aquele desenvolvimento já da potenciação. Agora, nós vamos ampliar seus conhecimentos sobre esta operação através de propriedades novas, tá certo? Então, primeiro vamos começar com a potenciação com número real na base e um número natural no expoente, tá certo? Então, você já estudou. Se o expoente em uma potenciação é um número natural diferente de zero, para descobrir o resultado, ou seja, a potência, basta multiplicar a base por ela mesma, usando tanto os fatores quanto o expoente indicar. Exemplo, 8 vezes 8 é a mesma coisa que 8 elevado a 2, porque eu multipliquei o 8 por ele mesmo 2 vezes. Então, 8 ao quadrado, a gente lê dessa maneira aqui, ó, 8 elevado a 2 é igual a 64, ou seja, 64 casas. Ela especifica aqui quantas casas tem um tabuleiro de xadrez. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas nesse lado. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas também nesse lado. Então, para saber quantas tem no total desse quadrado aqui, eu vou fazer 8 vezes 8, 64 casas. Ou simplesmente 8 ao quadrado. Destacado em amarelo aqui, o 8, eu chamo ele de base da minha potência. O 2, esse 2 aqui em cima, é o chamado expoente. E o resultado é chamado de potência. Então, a leitura correta é a seguinte. 8 elevado ao quadrado é igual a 64. Ou simplesmente 8 ao quadrado é igual a 64. Ou ainda, 8 elevado à segunda potência é igual a 64. O mais comum é essa do meio aqui, né? 8 ao quadrado é igual a 64. Não precisa de ser elevado ao quadrado. Mas pode ser dito dessa maneira. De um modo geral, podemos escrever: se A é um número real e N é um número natural, e N é diferente de zero, temos que A elevado a N é igual a vezes A, vezes A, e aí vai N vezes o fator A. A é a base e N é o expoente. Professor, por que é que usa a letra, professor? A gente usa essas letras aí, é para complicar? Eu estava entendendo, quando o senhor colocou as letras, eu já deixei de entender.
Pessoal, essa letra, esse A, um número real, esse A está representando qualquer número que eu escolher, tá certo? Então, essa letra, ela vem para ser uma coisa genérica, que serve para qualquer número que eu colocar ali. E esse N, quando ele especifica aí, esse N natural, não é? Então, esse N natural quer dizer que esse, e N diferente de zero, quer dizer que esse N, ele vai ser qualquer um número do conjunto dos naturais, não é? Do 1 em diante, uma vez que ele exclui o zero. Por definição, qualquer potência, né, elevado a zero, ou seja, se o expoente for zero, o resultado é igual a 1. Tá certo? Então, isso é definição de potenciação. Qualquer base elevado a zero é igual a 1, exceto zero elevado a zero. Tá certo? Que isso aí é uma indefinição. Então, vamos lá, gente. Voltando para cá. Alguns exemplos aí. 2 elevado a 4, isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Que o resultado aí vai dar quanto? 16. Menos 5 ao quadrado é igual a menos 5, que multiplica menos 5. E aí eu vou fazer aquele jogo de sinal, né? Menos com menos dá mais. 5 vezes 5, 25. Da mesma forma, quando é uma fração, ó, um número racional, menos 1/3 elevado a 3, a terceira potência agora. Então, isso é menos 1/3, vezes menos 1/3, vezes menos 1/3. E aí eu faço menos com menos, mais com menos, menos. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, menos 1/3 elevado à terceira potência, ou elevado ao cubo, é igual a menos 1 sobre 27. Assim, vale também para os números racionais escritos na forma decimal. Menos 0,2 elevado a 5. Então, eu tenho menos 0,2 vezes menos 0,2, menos 0,2, menos 0,2 e menos 0,2. Mesmo caso, jogo de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E aí, esse produto todo aqui vai dar 0,00032. 7 elevado a 1 é igual a 7. Qualquer número elevado a 1 é igual a 7. E 0 elevado a qualquer número, qualquer expoente diferente de 0, vai ser o próprio 0. Raiz quadrada de 5 elevado a 1. Quando o expoente é 1, gente, o resultado é a própria base, seja ela positiva, seja ela negativa. Observe que menos 3 ao quadrado é igual a menos 3, que multiplica menos 3, que deu mais 9. E menos 3 ao quadrado, agora o menos 3 fora do parêntese, ó, isso aqui é igual a menos 3 vezes 3 igual a menos 9. Extremamente importante, gente. Quando um número está dentro do parênteses, eu elevo todo o número ao quadrado, inclusive o sinal dele, como a gente fez aqui. Quando um número ele está negativo, uma base negativa, elevado ao expoente aqui, tá certo? Sem o parênteses, significa que esse sinal aqui ele não está elevado ao expoente. O sinal que te aparecer aqui eu vou repetir. Tá certo? Então, menos 3 entre parênteses ao quadrado é diferente de menos 3 sem o parênteses ao quadrado. Extremamente importante saber isso aí. Tá ok? Vamos fazer aqui alguns exemplos para dar uma praticada nisso aí. Eu vou pegar aqui alguns desses aí e vamos resolver agora na nossa lousa. Então, vou trazer e compartilhar com vocês aqui a lousa. Lembrar mais uma vez da atividade, nunca é demais lembrar, tá certo? Então, vamos pegar esses exercícios aí para tentar resolver. Então, eu vou pegar aqui até a letra G,
que é quando entra um número misto, tá certo? Vai entrar um número misto, e aí eu vou explicar para vocês, para quem não lembra ou quem nunca viu a operação com um número misto, como é que é feito. Tá bom, gente? Então vamos lá, para cá. Efetue as potências com números naturais diferentes de zero no expoente. Lembrando que, se for zero, o resultado é igual a 1 sempre. Então, galera, vamos lá, me ajuda aí. Você de casa aí. 3 elevado a 4. 3 elevado a 4, isso aqui é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Né? Então, vai ficar 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Menos 4 elevado ao quadrado. Menos 4 está entre parênteses, ó. Então, vai todo mundo elevado ao quadrado, inclusive o sinal. Então, menos com menos dá mais. 4 vezes 4, 16. Menos 3 ao cubo. Menos 3 ao cubo é menos 3, que multiplica menos 3, que multiplica menos 3. Menos com menos dá mais com menos dá menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 5 oitavos ao quadrado. 5 oitavos ao quadrado. Isso aqui é 5 oitavos, que multiplica 5 oitavos. 5 vezes 5, 25. 8 vezes 8, 64. Então, 5 oitavos ao quadrado é 25 sobre 64 avos. 3,1 elevado ao cubo. Isso aqui, gente, é 3,1, que multiplica 3,1, que multiplica 3,1. Eu já vou aproveitar para vocês fazer uma operação com números na forma decimal. Eu multiplicar 3,1 vezes 3,1 vezes 3,1. Corre o risco, tá certo? Eu posso fazer assim? Posso. Mas corre o risco de, nessa multiplicação, eu acabar me atrapalhando nessas vírgulas. Aonde vai ficar essas vírgulas? Então, quando eu tiver uma potenciação de um número decimal, qual é a dica que eu dou para vocês? Que transforme isso aí em uma fração, que não é difícil transformar 3,1 em fração, e a partir daí que você eleva a potência. Como assim, professor? Vamos voltar para a nossa lousa. Olha só. 3,1, vou fazer aqui a parte, vou até fazer de outra cor, fazer de verde. 3,1, como eu tenho uma casa decimal depois da vírgula, eu vou colocar esse número todo inteiro, 31, dividir por, essa vírgula vem para cá, então é por 10, que eu andei em uma casa decimal. Se fosse duas casas, era 100. Se fosse três casas, 1000, e assim sucessivamente. Então, 3,1 é a mesma coisa que 31 sobre 10. E 3,1 elevado a 3 é a mesma coisa que 31 sobre 10 elevado a 3. E aí você vai fazer 31 ao cubo, depois 10 ao cubo. 10 ao cubo é fácil, dá 1000. Né? Quando eu tenho 10 elevado a qualquer expoente, só é aumentar a quantidade de zeros, é 1, e a quantidade de zeros é a quantidade do expoente, quando é natural, óbvio. E 31 ao cubo, vamos fazer 31 vezes 31, então vai dar 1 vezes 1, 1, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9. 961. Multipliquei duas vezes, então novamente vezes 31. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 9, 9. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 6 dá 18. Sobe 1. 3 vezes 9, 27. Com 1, 28. Então aqui vai dar 1. 6 mais 3, 9. 9 mais 8, 17. 8 mais 1, 9. E aqui o 2. 29.791. Deixa eu ajeitar esse 2 do 29.000 aqui, ficou parecendo 1, né? Então, 29.791.
Como está dividido por 1000, aí eu vou andar 3 casas decimais para cá. 1, 2, 3. Então, vem para cá. 29,791. Eu, particularmente, professor Manuel, acho bem mais tranquilo de fazer dessa maneira. O risco de cometer um erro é menor. Então, 3,1 elevado ao cubo é 29,791. 18 elevado a 1 é 18, né? Qualquer número elevado ao expoente 1 dá ele mesmo 18. Número misto, 1 meio, né? Como é que eu... um meio aqui. Como é que eu represento esse número aí? Galera, esse número 1 meio, ele nada mais é, para quem não lembra, ou quem não estudou, do que 1 mais 1 sobre 2. Ele está representando isso aqui a mesma coisa. E aí é só fazer a conta de fração, né? 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3 sobre 2. Então, 1 meio elevado a 4, isso é a mesma coisa que 3 meios elevado à quarta potência. E aí eu vou fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 elevado à quarta potência, no item A aqui a gente viu que dá quanto? 81. E 2 elevado à quarta potência é 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2, 16. Então, 81 sobre 16. Pessoal, eu espero que vocês estejam compreendendo, tá certo? Qualquer dúvida, aqui no chat, ó, o lugar da gente tirar dúvida é agora no chat, tá certo? Não é no WhatsApp no momento, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. E eu vou dar continuidade, depois a gente pode até voltar para fazer mais alguns exercícios desses aí para praticar, tá certo? Vamos ver o importante agora, o que talvez seja novidade para quem já estudou potenciação. São as propriedades da potenciação, né? Então, a primeira propriedade é multiplicação de potências de mesma base. Observe que 2 elevado a 3, que multiplica 2 ao quadrado, é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Porque 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Vezes 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Então, esse 2 ele aparece 5 vezes. Então, 2 elevado a 3 vezes 2 ao quadrado é igual a 2 elevado a 5. Que é igual a 2 elevado a 3 mais 2. Ou seja, 2 elevado a 3 vezes 2 ao quadrado é igual a 2 elevado a 3 mais 2. De modo geral, dizemos que se A é um número real, lá vem o A de novo, né? O A é um número qualquer agora, não necessariamente o 2, tá certo? Um número real não nulo. E M e N são números naturais, são os expoentes números naturais. Então, temos que A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a M mais N. Ou seja, se ela tem a mesma base, gente, uma multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes aqui, ó. Menos 3 ao quadrado, que multiplica menos 3 elevado a 4, isso aqui vai ser igual a menos 3, repito a base, e vou somar 2 mais 4, que dá 6. É menos 3 elevado a 6. Menos 1 terço elevado a 3. 1 terço elevado a 1, isso é igual a 1 terço elevado a 3 mais 1, que é 1 terço elevado a 4. E assim sucessivamente, ele dá outro exemplo aqui, menos 0,1 elevado a 5, que multiplica menos 0,1, quando não aparece o expoente aqui, isso aqui é um 1, tá certo? E menos 0,1 elevado a 2. Então, repete o menos 0,1 e soma 5 mais 1 mais 2, que dá menos 1 elevado a 8. Tá bom? Outra propriedade. A gente viu agora a multiplicação anteriormente. Nós vamos ver agora quando for a divisão de potências de mesma base. Quando é a divisão de potência de mesma base, gente,
5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 4, aí eu tenho 5 vezes 5 vezes 5, 7 vezes, dividido por 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes. Eu vou cortando cada 5, ó, esse 5 com esse com esse com esse e esse com esse. O que sobrou foi esses 3 5. Ou seja, 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 5 elevado ao cubo, ou 5 elevado a 3. Na hora da divisão de potência de mesma base, 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 4, basta eu fazer, repete a base e diminui os expoentes. Veja que na multiplicação eu somo os expoentes. Na divisão, eu subtraio os expoentes. 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 4 vai ser igual a 5 elevado a 7 menos 4, que vai dar 3. Tá bom? Voltando para lá. Agora, em regra geral, se A é um número real não nulo, ou seja, a base é um número qualquer, tá certo? Que não seja diferente de zero. E Mn são os números naturais, tá certo? Que são os expoentes. Então, temos que A elevado a M dividido por A elevado a N é igual a A elevado a M menos N. Então, tá aqui, ele dá outros exemplos aqui, ó. 0,2 elevado a 7 dividido por 0,2 elevado a 5. Eu repito 0,2 e diminuo 7 menos 5, que dá 2. Menos 1/3 elevado a 5 dividido por menos 1/3 elevado a 3. Repito menos 1/3 e subtraio 5 menos 3, 2. Tá certo? Outra propriedade, potência de potência. Veja, eu tenho aqui 3 elevado a 4, já é uma potenciação. Isso aqui é elevado a 2. Então, 3 elevado a 4 elevado a 2 é a mesma coisa que 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4, 2 vezes. Né? E a gente já aprendeu que quando eu multiplico a potência de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. 4 mais 4, que dá 8. Então, isso aqui é 3 elevado a 8. Né? Ou seja, 3 elevado a 4 elevado a 2 é a mesma coisa que repete a base e multiplica os expoentes agora. 4 vezes 2, que dá 8. Tá bom? Então, de maneira geral, se a base A é um número real não nulo e Mn são números naturais, então temos que A elevado a M elevado a N é igual a A elevado a M vezes N. Está aqui, menos 0,1 elevado a 3, isso aqui é elevado ao quadrado. Então, repito menos 0,1 e multiplico 3 vezes 2, 6. 1 sobre 2 ao quadrado é elevado à quarta potência. Repito 1 sobre 2 e multiplico 2 vezes 4, que dá 8. Então, essa foi a nossa terceira potência. O que é que nós vimos até agora, professor? O que é que nós vimos até agora? Nós vimos que produto de potência de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Divisão de potência de mesma base, eu repito a base e subtraio, diminuo os expoentes. E agora, potência de potência, eu tenho uma potenciação elevada a outra potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. Simples assim. Vamos para a nossa quarta propriedade. Potência de um produto ou de um quociente. Olha só. 2 vezes 3 elevado a 3. Isso é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3. Que é a mesma coisa, né? Colocando em evidência aqui os termos iguais, é 2 vezes 2 vezes 2, que multiplica 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, é 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Na divisão, vale a mesma coisa. 5 sobre 2 elevado ao quadrado é 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, e 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2. Né? Então, vai ficar 5 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Significa que quando eu tenho um produto, né, uma potência do produto de um quociente, potência de um produto ou de um quociente, basta eu colocar a potência individualmente em cada um. Tá certo? De um modo geral, dizemos que se A e B, que são as bases aí, são números reais, não nulos,
e n é um número natural diferente de zero, então temos que a vezes b elevado a n é igual a elevado a n vezes b elevado a n. Ou a sobre b elevado a n é igual a, ou pode ser escrito dessa maneira, né? É igual a elevado a n dividido por b elevado a n. Tá certo? Quando o expoente é zero, falei lá no início da aula, quando o expoente é zero, galera, todo número elevado a zero é igual a 1. Tá certo? Se você for observar na sequência que ela dá aqui para que você compreenda melhor, 2 elevado a 4 é 16. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 0 é 1. É como se eu viesse sempre dividindo aqui por 2. 16 por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Mas isso aqui, ela dá isso aqui para que você dá esse exemplo, para que você entenda mais ou menos o porquê, a lógica. Mas isso é uma definição de potenciação. Que todo número elevado a zero é sempre igual a 1. Tá certo? Esses exemplos que os livros didáticos dão é meio que uma justificativa para que o aluno não fique buscando o porquê que qualquer número elevado a zero vai dar 1. Exceto o zero elevado a zero. Tá certo? Mas a justificativa é essa daí. Aí ele dá meio que uma justificativa, uma tentativa de explicação. Mas o que você tem que ter em mente é que o expoente foi zero, o resultado é 1. Tá bom? Vamos voltar para cá e fazer exemplos, né? Fazer alguns exercícios aqui. Escreva na forma de única potência, tá certo? Escreva na forma de única potência esses itens aqui. Eu vou aproveitar e fazer essa questão 8 com vocês, a questão número 8. Deixa eu abrir aqui a nossa lousa, dar uma limpada aqui nessa lousa para melhorar. Ou não, vou deixar ela assim, vou tentar deixar essa lousa assim, para que... Vou limpar só essa partezinha aqui, que está muito riscada, tá certo? E vou colocar aqui o exemplo para vocês, a questão de número 8. Deixa eu abrir aqui. Tá, para o livro lá. Vou abrir a questão de número 8. Escreva na forma de única potência 3 elevado a 4, que multiplica 3 ao quadrado. Esse daí é o item A. 3 elevado a 4, que multiplica 3 ao quadrado. Então, eu vou compartilhar minha lousa agora com vocês. E ela já está na lousa, essa questão número 8, que eu acabei de transferir. Então, vamos fazer aqui. 3 elevado a 4, que multiplica 3 ao quadrado. Vocês acabaram de aprender comigo. Então, isso aqui vai ficar como? Isso aqui é a mesma coisa que repete a base e soma os expoentes. 4 mais 2. Isso aqui é igual a 3 elevado a 6. 2 elevado a 7, dividido por 2 elevado a 3. Então, isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 7. Ó, divisão de potência de mesma base. Repete a base, 2, e diminui agora os expoentes. Então, vai dar 2 elevado a 7 menos 3, ou seja, 2 elevado a 4. 2 que multiplica 2 ao quadrado, que multiplica 2 ao cubo. Tudo é multiplicação, né? Então, vou repetir o 2 e vou somar aqui 1 mais 2 mais 3. E isso aqui é igual a 2. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 3 dá 6. Isso aqui é 2 elevado a 6. Eu não vou resolver porque ele pede apenas para escrever na forma de uma única potência. Tá certo? Então, espero que vocês estejam compreendendo. Eu vou fazer o seguinte.
Vamos voltar para lá. Eu vou pedir para que vocês façam agora para mim a que vocês façam para mim as questões. A questão de número 8, as letras D, E e F, que agora é potência de potência, que a gente aprendeu, e a questão de número 9, né? Que é a potência, o produto e o quociente, né? De uma potência. Então, vou pedir para que vocês façam a 8 e a 9. Eu vou já compartilhar o quadro aqui, vou botar um cronômetro. É só um minutinho aí, já vão olhando aí. Pega o caderno, vão tentando fazer. Tá certo? A 9 e a 10. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Deixa-me compartilhar aqui. Eu vou botar um cronômetrozinho aqui para vocês. Vão fazendo aí por enquanto, tá certo? Está na tela aí para vocês. Questão 8, letras D, E e F. A 9, letras A, B, C e D. E a questão número 10. Vamos tentando fazer aí. Eu vou colocar um cronômetro aqui para vocês de 5 minutinhos, tá certo? Vai continuar na tela aí. Opa, tá 15 minutos, né, para vocês. Deixa eu... Vamos fazendo que eu vou ajeitar esse cronômetro. Muito tempo para nossa aula. Agora sim, 5 minutos para vocês tentando fazer aí no caderno de vocês, tá certo? E é, 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 quem quiser participar com a aula, vai colocando aí no chat. Eu estou aqui no chat aqui, olhando, tá certo? Visualizando aqui o que vocês colocam. Vamos buscar manter no chat assuntos relacionados à nossa aula, para depois não ir procurar no privado dizendo que não entendeu. Quatro minutinhos aí. São questões bem simples, talvez vocês façam menos tempo, mas vamos respeitar o cronômetro, respeitar o nosso tempo.
pouco mais de 2 minutos. Acredito que vocês já estejam terminando aí a questão 9. A 10 é bem simples, bem tranquilo de fazer. Um minuto e 15 segundos, 1 minuto e 10 agora. É tempo de ir colocando no chat aí e as questões que vocês fizeram, quem quiser compartilhar, né? Menos de 1 minuto agora. E assim que o cronômetro terminar, nós vamos resolver juntos. Lembrando que o momento de estudar é esse, pessoal. Acredito que a melhor forma de aprender a matemática é dessa maneira. Se você deixar para estudar só pelo livro, fica difícil, às vezes, a compreensão. O momento, a oportunidade de aprender, tentar fazer, tirar dúvidas, é agora. Estou disponível sempre no nosso horário de aula. Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Bem tranquilo, né? Eu espero que todos vocês não tenham tido nenhuma dificuldade para fazer essas questões. Vamos fazer agora nós dois juntos, né? Eu e você aí de casa. Vamos lá. Na letra D da questão número 8, 2 ao cubo elevado à quarta potência. Então, potência de potência, que a gente aprendeu agora. Então, isso aqui repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 4, isso aqui é 2 elevado a 12. Menos 1,2 elevado ao quadrado, isso aqui é elevado ao cubo. Vou repetir a base e multiplicar 2 vezes 3, que dá 6. Então, isso aqui vai ficar menos 1,2 elevado a sexta potência. E aqui, professor, potência de potência de potência. Não tem problema. Repito a base e saio multiplicando. Ó. 2 vezes 3 vezes 2. Então, vai dar 5 elevado a 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Escreva na forma de um produto de potências. Tá certo? Um produto. Não tem nenhuma divisão aqui, nenhum quociente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Agora, 3 ao cubo, que multiplica 4 ao cubo, que multiplica 5 ao cubo. E A vezes B ao cubo. Então, é A elevado ao cubo vezes B elevado ao cubo. X ao quadrado vezes Y ao cubo ao quadrado. Então, é X, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 2 ao quadrado não, né? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Y elevado a 6. Tá certo? Multipliquei o expoente aqui com o expoente de fora. E determine o valor de 3 elevado a 0, menos 1 elevado a 0, menos 3 elevado a 0, 5 elevado a 0, mais menos 1 elevado a 0. Pessoal, todo número elevado a 0 a gente viu que é igual a 1. 3 elevado a 0, 1. Menos 1 elevado a 0, 1. Menos 3 elevado a 0, alguém pode ter colocado menos 0. Não existe, é 0. Tá certo? 5 elevado a 0
é 1, mais menos 1 elevado a 0 é 1 também. 1 mais 1, 2. Tá certo? Rapidinho nós fizemos questões 8, 9 e 10. Vamos voltar agora e depois damos continuidade com mais atividades. Vamos dar continuidade ao conteúdo. Agora vamos falar de potenciação com número inteiro negativo no expoente. Quando o meu expoente, gente, ele é um número negativo, tá certo? Como é que eu resolvo? Analise este exemplo. 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 6. Olha só, no denominador aqui, o expoente é maior do que no numerador. Então, eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, dividido por 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes aqui embaixo. Saio cortando os pares aqui de 3, né? Ó, e sobrou um 3 embaixo, então ficou 1/3. Recorrendo à propriedade da divisão de potências de mesma base, temos que 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 6 é igual a 3 elevado a 5 menos 6, que é igual a menos 1. Então, comparando o 1, 1/3, e o 2, 3 elevado a menos 1, a gente vê que 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1/3. Da mesma forma, podemos obter 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. 4 elevado a menos 1 é 1 sobre 4. 7 elevado a menos 1 é 1 sobre 7. De um modo geral, se A é um número real diferente de 0, então temos que A elevado a menos 1 é igual a 1 sobre A. Analise agora a sequência abaixo, o seu padrão. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a menos 1 vai dar 1 sobre 2. Observa que na sequência aqui, nós vamos sempre dividindo por 2. Então, é 1 dividido por 2 dá 1/2. 1/2 dividido por 2 dá 1/4. 1/4 dividido por 2 dá 1/8. Ou seja, à medida que vai ficando o expoente negativo, né? Aqui seria 1 dividido por 2 elevado a 3, né? Positivo. Observe que 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2. 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 4, que é igual a 1 dividido por... É a mesma coisa, né? Que 1 dividido por 2 ao quadrado. 2 elevado a menos 3 é 1/8, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 3. De um modo geral, podemos escrever que se A é um número real diferente de 0 e N, né, que é meu expoente, é um número natural também diferente de 0, então temos que A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Ou simplesmente 1 sobre A elevado a N. E aí nós temos outros exemplos que ele nos dá aí. 3 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 3 ao quadrado, que é igual a 1/9. 2/3 elevado a menos 3 é 1 sobre 2/3 elevado a 3, que é igual a 1 sobre 2 ao cubo é 8, 3 ao cubo é 27. 1 sobre 8, 27. Divisão de fração, né? Repete o de cima, 1, e multiplica pelo inverso da segunda. No lugar de 8 sobre 27, é 27 sobre 8. Tá certo? Na letra C, ele já dá uma expressãozinha numérica aqui, legal, ó. Para a gente fazer umas operações. 2 elevado a menos 1, mais 3 elevado a menos 2, menos 5 elevado a 0, mais 1 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2. 3 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 3 ao quadrado. Menos 5 elevado a 0 é 1. Mais 1 elevado a menos 1 vai dar 1 sobre mais 1 elevado a 1. Gente, no final das contas aqui é 1. Então vai ficar 1/2 mais 1/3 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 é 0. Então vai dar 1/2 mais 1/9. 1/2 mais 1/9, se eu tirar o MMC entre 2 e 9 aqui, vai dar 18. 18 dividido por 2, né, vai dar 9. 9 vezes 1, 9. Mais 18 dividido por 9, dá 2. 2 vezes 1, 2.
9 mais 2, 11, 18 avos. Tá certo? Vamos, antes de entrar em notação científica, vamos ver se eu encontro aqui alguma expressãozinha que a gente possa fazer a conta. Por exemplo, na questão de número 13, eu vou lá na lousa com vocês agora tentar resolver essa expressão aqui, ó. Deixa eu buscar na minha lousa aqui, enquanto vocês vão olhando na tela aí. Abrir uma nova página na minha lousa. E buscar. Deixa eu me ver aqui. Uma expressãozinha. Pronto, eu vou buscar na questão número 16, essa expressão, letra B de bola. Tá certo? Então, letra B de bola. Eu vou pegar aqui. Para resolver essa expressão com vocês. Tá bom? Então, deixa-me compartilhar agora a minha lousa com vocês. Já está aí para vocês, estão vendo. 3 elevado a 0 mais menos 3 ao quadrado vezes 3 elevado a menos 2 mais menos 2 elevado ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. E vamos resolver isso aqui. 3 elevado... Eu vou fazer aqui embaixo, tá certo a expressão? 3 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Mais menos 3 ao quadrado é menos 3. Vou fazer só a parte aqui, para você compreender e não deixar passar sem entender isso aqui. Menos 3 ao quadrado, relembrando, isso é menos 3, que multiplica menos 3. Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Então, isso é 9 positivo. Vezes menos 3 elevado a 2, ou 3 elevado a menos 2, isso é a mesma coisa que 1 sobre 3 ao quadrado, que é quanto? 9. Vou fazer a parte aqui também. 3 elevado a menos 2, ó, isso é igual a 1 dividido por 3 elevado a 2. E 1, 3 ao quadrado é 9. Então, dá 1 nono. Mais menos 2 ao quadrado. Isso aqui é a mesma forma. Menos 2 ao quadrado. Isso é menos 2. Que multiplica menos 2. Observa que está dentro do parênteses. Então, o sinal de menos também está elevado ao expoente. Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. Então, o sinal aqui é positivo mesmo. Mais menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é menos 1, que multiplica menos 1. Menos com menos, mais. 1 vezes 1, 1. Então, 1 positivo. Isso é igual a 1 mais. Galera, 9 que multiplica 1 nono. 9 vezes 1, 9. 9 dividido por 9, 1. Mais 4 mais 1. Então, isso aqui é igual a 1 mais 1, 2. 2 mais 4, 6. 6 mais 1, 7. Então, essa expressão aí é igual a 7. Tranquilo? Fácil? Né? Voltando aqui, ver se tem mais algum exercício legal para a gente fazer. Com certeza tem. Vou escolher aqui mais um interessante. Nessa questão 20 aqui, ó, determine o valor numérico das expressões para x igual a 1, y igual a menos 1 e z igual a 2. Então, eu vou fazer essa letra A aqui, ó. 1 sobre x elevado a menos 2, mais 2 dividido por y menos 2 elevado a 3, mais 1 dividido por z elevado a menos 1. Legal! Então, vão dando uma olhada aí, ver se vocês, como vocês fariam isso aí, enquanto eu preparo aqui para resolver com vocês. Já está
pronta. E agora eu vou compartilhar com vocês ela aqui na minha lousa. Tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir o x por 1, vou substituir o y por menos 1 e vou substituir o z por 2. Tá certo? Então, eu vou logo resolver essas potências com as letras, sem substituir. Então, veja bem, que 1 dividido por x elevado a menos 2, isso aqui é 1, dividido x elevado a menos 2, é 1 sobre x ao quadrado. Não é? Ó, pela propriedade. Opa, botei um mais aqui, não. O igual é um mais, né? Mais 2 y elevado menos 2 vezes 3, potência de potência, aqui vai dar menos 6. Mais 1 dividido por z elevado a menos 1 é 1 sobre z elevado a 1, ou simplesmente 1 sobre z. Continuando aqui, sem substituir os valores numéricos agora, eu vou fazer o seguinte, ó, divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Fazendo isso aqui à parte, para quem não está entendendo nada do que eu estou falando disso aí, eu vou fazer aqui, ó, 1 sobre, como é que eu resolvo isso? Divisão de fração, né? Sexto ano. Repete a primeira 1 vezes. O inverso de 1 sobre x ao quadrado é x ao quadrado sobre 1. E aí eu faço 1 vezes x ao quadrado dividido por 1 dá o próprio x ao quadrado. Então, isso aqui é x ao quadrado mais. Vou resolver isso aqui fora a parte também. 2 sobre y elevado a menos 6 é a mesma coisa que 1 sobre y elevado a 6. Não é? Divisão de fração. Repete o 2. Numerador. Vezes agora o inverso de 1 sobre y elevado a 6 vai ser y elevado a 6 sobre 1. E aí eu faço 2 vezes y elevado a 6, dá 2y elevado a 6, dividido por 1, 2y elevado a 6. Tá certo? Então, vou lá e coloco isso tudo aqui, dá 2y elevado a 6. Mais 1 sobre z, dessa mesma maneira aqui, o z vem para cima aqui e vai ficar z. Vou fazer para quem não entendeu. 1 dividido por 1 sobre z. Isso aqui é 1 vezes z dividido por 1. Inverso, né? Ó, de baixo aqui. 1 vezes z, z. Z dividido por 1, z. Ok? Agora ficou fácil. Vou substituir as letras pelos valores aqui. X igual a 1. Então, é 1 ao quadrado mais 2 vezes y igual a 6. Quem é y? É menos 1. Então, menos 1 elevado a 6. Professor, precisa colocar o parênteses? Precisa, porque esse menos 1 é um número. Então, o menos 1, todo ele está elevado a 6. Tá certo? Mais o z é igual a 2. Resolvendo, vou ver aqui de lado mesmo. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Mais 2 vezes. Galera, menos 1 elevado a 6 vai dar menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, 6 vezes. O que é que você vai saber agora? Tá certo? Que ainda não foi falado, mas que você vai ficar sabendo agora. Pessoal, quando eu tiver um número negativo e um expoente par, o resultado dessa potência vai dar sempre um número positivo. Assim como quando eu tiver uma base negativa e um expoente ímpar, o resultado vai sempre continuar negativo. Tá certo? Então, como assim, professor? Não entendi. Quando eu tenho menos 1 elevado a 6,
Para que eu não fique menos 1 toda a vida, tá? Vou fazer dessa vez, mas para que eu não fique toda a vida. Multiplicando menos 1 6 vezes e tendo que fazer menos com menos, mais com menos, menos. Menos com mais com menos, menos com menos, mais 1 vezes 1, qualquer quantidade vai dar 1. Então, mais 1 positivo. Para que eu não fique sempre fazendo isso, quando eu tiver uma base negativa e o expoente aqui for um número par, o resultado é positivo. Quando eu tiver aqui uma base negativa e um expoente ímpar, o resultado é negativo. Tá certo? Isso é importante saber, porque se eu tivesse, por exemplo, menos 1 elevado a 2021. Ora, eu não ia fazer essa continha aqui 2021 vezes para saber o sinal. Né? Então, eu já sei que o número aqui é negativo, então eu sei que aqui vai dar menos 1 no final das contas. Então, menos 1 elevado a 6 vai dar 1 positivo. A gente fez aqui. 2 vezes 1, 2. Mais 2. Então, 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. Então, o resultado dessa operação aí no item A é igual a 5. Tá certo? Então, pessoal, nós já vamos aqui com quase 1 hora de aula. Para que a nossa aula ela não fique muito extensa e acabe ficando cansativo, o que é que eu vou fazer agora? Prestem atenção no que eu vou dizer. Primeiro, quero receber agora as atividades da aula passada. Tá certo? Eu vou dar esse tempo aqui na nossa aula para que vocês, quem ainda não concluiu, vai lá e tenta concluir. Tá certo? Segundo, eu vou, dentro de alguns instantes, né, daqui a pouquinho, vou disponibilizar no grupo do WhatsApp da turma, vou disponibilizar a atividade de número 2, que vocês irão me entregar na próxima aula, durante o horário de aula. Repito, durante o horário de aula. Tem alunos que estão me entregando em horários fora do combinado. Eu não recebo, não dou como recebido. Toda vida que você enviar uma atividade no meu WhatsApp, para que para que você diga, não, entreguei o professor, lá embaixo, eu vou colocar recebido e dar um legalzinho. Tá certo? Então, pessoal, o que vocês vão fazer agora? Quem não me entregou, providenciar a atividade da aula passada e me entregar. Depois, segundo, eu vou colocar umas atividades aqui para vocês praticarem, tá certo? E tirar dúvidas durante o nosso horário de aula. Certo? Eu vou colocar agora, durante o horário aqui na videoaula, tá certo? Eu vou colocar agora e vocês vão tirando dúvidas. Assim que eu encerrar a aula, vocês não mais irão tirar dúvida pelo chat, vocês irão tirar dúvidas pelo grupo. Pessoal, é pelo grupo, não é no privado. Nós temos 2 turmas de alunos. Se todo mundo ficar me perguntando no privado, eu não terei tempo de responder a todo mundo. No grupo, a sua dúvida pode ser a dúvida de um colega, a dúvida de outra pessoa. Tá bom? Então, quem não terminou a atividade, terminar para me entregar agora, até as 9h30. Quem já entregou, eu vou colocar um exercíciozinho para vocês tentando fazer agora na sala. E em seguida, eu vou colocar no grupo de WhatsApp a atividade número 2 para vocês me entregarem na próxima aula de matemática. Tá bom? Para treinarem agora, para tentarem fazer durante a nossa aula, até as 9h30, tá certo? Quem já entregou a atividade 1, eu vou colocar aqui para vocês. Vou voltar a lousa para cá. Vou limpar aqui e vou propor a seguinte atividade para vocês. Dando continuidade ainda nessa sequência, né? Eu vou propor para vocês fazerem agora aí essa expressãozinha numérica, né, que aqui está ela. Vou propor para vocês fazerem agora no caderno.
Tá bom? Então, vão tirar dúvidas a partir do encerramento dessa aula aí. Né? Copiem essa expressão numérica, eu vou dar aqui um tempinho, quando eu estou falando com vocês, para vocês copiarem essa expressão numérica aí e tentar resolver agora. Em seguida, eu vou colocar a atividade de número 2 para vocês me entregarem na próxima aula. Tá bom? Então, eu espero que já tenha dado tempo vocês copiarem. Qualquer coisa só depois pedir que eu mando aqui no grupo do WhatsApp, quem não deu tempo de copiar. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Foi muito bom, tá certo? Eu acho que a nossa aula, dessa maneira, ela rende mais. Ela fica mais dinâmica, tá certo? Então, galera, a lista de chamada, quem não assinou, ela está ainda aqui no chat, tá certo? A lista de frequência, ela está no chat. Quem não assinou, assine agora, tá certo? Porque já passamos de 1 hora de aula e eu tenho que dar o tempo para vocês também fazerem as atividades propostas, tá certo? Pessoal, um grande abraço e até a nossa próxima aula, que a gente vai começar com notação científica. Valeu, galera. Tchau.